a Deus. Amém. Olha aí, pessoal, o nosso pregador aí, Gustavo Lizieri. Muito obrigado, Gustavo, por você estar aqui conosco, estar aqui acompanhando a gente, trazendo a palavra que Deus colocar no seu coração, meu querido. Tá joia? Deixa Deus te usar grandemente, que a palavra de Deus possa surtir efeito em todos aqueles que estão nos assistindo. Deixa eu só ver aqui se a gente já está conseguindo. Isto. Estamos entrando aqui ao vivo. Tem que pôr uma chamadinha só para poder ficar mais à vontade. Gustavo, meu querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Por você ter aceitado esse convite. E deixa Deus te usar. Quero só pedir para quem está assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe essa live com alguém que você sente que precisa ouvir a palavra de Deus. E esse clamor, nós estamos levantando um clamor por todas aquelas pessoas que estão internadas pelo Covid, em especial pelo nosso pastor querido Edson Camargo. Se você tem um ente querido que está com o Covid, que está internado, ou que não está bem, coloque os nomes nos comentários aí no chat, que a gente vai estar sempre ao final de cada palavra orando, nos louvores orando, para que esse clamor possa chegar a Deus como incenso suave, que lhe agrade e que ele possa entrar com a providência ainda hoje em prol do seu familiar, em prol daquele ente querido que está internado. E te chamo, não peça essa oração para nós, ore junto conosco, clame, ore, louve, adore. Esse momento é para que você, junto conosco, nós possamos levantar um clamor a favor de todos aqueles que estão internados, que estão sendo açoitados por essa doença terrível. Gustavo, você está com a palavra, meu irmão, deixa Deus te usar grandemente aí, meu querido. Muito obrigado, viu, por você aceitar o convite aqui. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmão Clóvis. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo essa live. Irmão Clóvis, o prazer é meu. Uma honra poder aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Palavra essa que transforma, né, Clóvis? Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, essa palavra nos traz conforto, nos traz ânimo, nos traz esperança. Irmãos, nessa noite, Deus colocou um tema no meu coração e nós vamos estar nesse verso. Salmo 125, verso 1. A palavra de Deus vai falar assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Irmãos, o mundo passa por um momento muito difícil. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade por causa dessa pandemia. São portas de emprego se fechando, são vidas sendo levadas, são famílias sendo dissipadas por essa doença que tem causado uma tristeza muito grande em todos nós. Irmãos, todos nós sabemos que Deus, Ele é soberano. E quando nós cremos em Deus, as coisas são diferentes na nossa vida. O tema que eu gostaria de dar para essa mensagem nessa noite é o seguinte: a fé em Deus traz segurança. Nós acabamos de ler um versículo. Esse versículo vai falar assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A primeira lição que nós podemos tirar nesse versículo, irmão, é a seguinte: os que confiam no Senhor. A primeira lição que nós tiramos é confiar no Senhor. O que significa confiar no Senhor? Muitas pessoas confundem o acreditar que Deus existe com o confiar em Deus. A confiança em Deus, ela vai muito além somente do acreditar em Deus. Porque
Se você parar uma pessoa na rua, principalmente aqui no Brasil, por ser um país de maioria cristã, se você parar alguém na rua e perguntar, você acredita em Deus? A pessoa vai falar, eu acredito. Mas a confiança, ela vai muito além de acreditar em Deus. Um exemplo que eu gostaria de estar usando é por exemplo, com nossos filhos. Quem tem filho em casa sabe do que eu estou dizendo. Quando você pega o seu filho no seu braço e joga ele para cima brincando, o que seu filho faz? Ele chora de medo? Não. O filho, ele acredita no pai, ele confia no seu pai. Mesmo o seu pai jogando ele para cima, ele dá risada, ele fica alegre. Por quê? Porque ele confia que o seu pai vai te segurar nas suas mãos. É interessante que a confiança no Senhor, ela vai muito além do crer em Deus. Confiar em Deus, meu irmão, é quando a situação está perdida e você lembra que você tem um Deus que é soberano, que você tem um Deus que mesmo quando a circunstância não é boa, ele ainda faz um reviravolta na sua vida e prova que ele pode todas as coisas. Irmãos, o mais interessante nessa confiança em Deus é que ela nos traz uma fé muito grande. Essa fé, irmão, é que vai fazer diferença na nossa vida. O acreditar em Deus é você ter a sua fé totalmente depositada no Senhor. Uma pergunta que eu faço para nós nessa noite: em quem estamos depositando a nossa confiança? Porque, embora muito de nós nos dizemos cristãos e fiéis a Deus, crentes em Deus, muitas vezes, irmãos, nós confiamos no que nós temos, nós confiamos no que nós vemos, nós confiamos no que, muitas vezes, nas nossas propriedades, nos nossos bens, talvez no nosso dinheiro. Mas, irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. O próprio versículo que nós acabamos de ler vai falar o seguinte: os que confiam no Senhor. É confiar no Senhor, irmão. É abandonar tudo aquilo que traz dúvida. Porque eu posso pegar o meu carro e posso comprar um carro zero e sair com o meu carro e falar assim, meu carro é novo, não vai dar problema. Existe uma probabilidade dele dar problema. Por quê? Porque ele é falho, o carro é falho. Eu tenho um amigo, eu posso confiar muito nesse amigo, mas ele pode falhar comigo. Eu posso ter muito dinheiro e chegar uma doença e essa doença me levar e o meu dinheiro não servir para nada. Mas quando nós confiamos em Deus, aleluia, é aí que entra a diferença na nossa vida, irmão. O nosso Deus, ele é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Eu sempre gosto de falar isso. O nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus que nos olha de longe, não, ele nos olha de perto. Ele nos olha de tão perto que ele habita dentro de nós. Aleluia, o Espírito Santo faz morada em nós. O Espírito Santo nada mais é que o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso que nós que confiamos no Senhor, irmãos, nós temos esperança. E é essa mensagem que eu quero trazer para você nessa noite. A palavra se diz esperança. O que é esperança? É esperar, é confiar, é crer que coisa melhor virá na sua vida. Quem me conhece sabe que eu não sou um pregador de prosperidade. Eu prego somente a palavra de Deus, mas, irmãos, a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, irmão. O nosso Deus é um Deus zeloso pela nossa vida, é um Deus que não te abandona. Quando você deposita a sua confiança 100% em Deus, a sua vida é diferente, irmão. A sua vida, ela é diferente. Porque a palavra de Deus mesmo vai falar: o que confia no Senhor serão como o monte de Sião. Agora vamos entrar na parte B do versículo: que não se abala, mas permanece para sempre. O que significa, irmãos? Que não se abala, como o monte de Sião que não se abala. Acredito que todos já viram uma montanha. Irmãos, uma montanha, ela é gigante, a sua base ela é larga, ela tem firmeza. A comparação daqueles que confiam no Senhor é feita com a comparação de uma montanha, rocha,
firme. Lembra daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha? A Bíblia fala que veio os ventos, a tempestade, a chuva, e não levou a casa. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha. Essa é a ideia que o salmista quer trazer aqui, de quando ele diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam. O que quer dizer não se abalar, irmão? É permanecer firme no Senhor, porque a adversidade vem, a provação vem. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, irmão, as provações elas vêm. Não tem como falar que você é cristão e não tem prova. Isso é antibíblico. A palavra de Deus fala: no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos aflições, mas que Deus está conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aí que está a diferença, irmão, daquele que crê em Deus e confia no Senhor, daquele que não confia. Você vê na vida da pessoa, irmã, aquela fé inabalável. O que é inabalável é o que não se move, aquela fé que permanece firme. Glória a Deus por isso. Irmãos, continuando aqui, mas permanece para sempre. Embora venham as provações, as lutas, as dificuldades, mas a pessoa ela está crente do Deus que ela serve. Aquele Deus, irmãos, que nós confiamos que vai nos livrar. Lembra dos 3 homens lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei lançou eles na fornalha. Olha que interessante, quando o rei foi lançar eles, disse: o nosso Deus há de nos salvar. Eles confiavam em Deus, e se Deus também não salvasse, meus irmãos, eles iriam para a glória, por não negar o nome do Senhor. De um jeito ou de outro, eles seriam salvos. Mas olha que interessante o que aconteceu. A fé daquele homem, irmãos, fez com que Deus os livrasse daquele fogo. Essa, irmãos, é um exemplo muito bom de confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, não importa qual é a situação, Deus ele entra com provisão e nos surpreende, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Eu queria citar aqui alguns versos sobre confiar em Deus. Livro de Salmo, capítulo 9, verso 10, vai falar assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ele vai começar falando assim: os que conhecem o teu nome. Irmãos, quando o salmista quer dizer conhecer o teu nome, quer dizer ter intimidade com Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, que conhece o Deus que ele serve, ele confia no Senhor, pois Deus jamais o abandona. Olha que linda essa palavra, meus irmãos. Aqui, embora muitas vezes nós acreditamos e pensamos que Deus nos abandonou, mas não. Deus não abandona um filho seu. A Bíblia fala que talvez uma mãe possa se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece de nós. Aleluia! Nós servimos, irmãos, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que guarda a nossa vida. Salmo 20, verso 7, vai falar o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Olha que interessante, irmão. Enquanto o mundo aí fora está confiando na vacina, enquanto o mundo aí fora está confiando em alguns remédios, enquanto o mundo aí fora confia em coisas da terra, nós confiamos em Deus. Porque embora nós possamos tomar a vacina, nós podemos usar máscara, passar o álcool em gel, mas é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, irmão, o que seria de nós? Uma máscara não nos protegeria, um álcool em gel não nos protegeria. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não estou falando que não tem que usar, nós devemos usar. Mas o que nos livra de verdade, irmãos, não é o álcool em gel nem a máscara, é a misericórdia de Deus. É o amor que ele tem por nós, é o cuidado que ele tem pelas nossas vidas, é o zelo que ele tem pelas nossas vidas. Olha que interessante o Deus que nós servimos, irmão.
um Deus que não nos abandona, um Deus que nos guarda mesmo no meio dessa doença, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que cuida da nossa família. Salmo 37 vai falar o seguinte, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha que interessante. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, entrega a tua vida ao Senhor. Busque primeiro as coisas de Deus, confia no Senhor 100%, entrega os teus anseios ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor 100%, e Ele o fará. Que linda palavra, irmãos. Entrega a tua vida para o Senhor e o resto Ele faz. Jesus mesmo disse isso, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que palavra forte, irmãos, que Deus fala para nós. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar 100% no Deus que nós servimos. Não tem meia fé, irmãos, nós temos que nos entregar 100% para Jesus. É confiar em Deus, é confiar que Jesus pode naquela situação difícil, é confiar que mesmo quando tudo não parece mais ter saída, mas o Senhor ainda tem uma saída. Deus ainda tem, irmãos, uma solução para a tua vida. O que temos que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiar, irmãos. Confiar é a palavra-chave. Confiar em Deus. Depositar nossa esperança no Senhor. Que Ele vai cuidar de nós, irmãos. Eu sou uma prova viva desse cuidado de Deus. Irmãos, Deus abre portas mesmo no meio da pandemia. Deus cura mesmo quando está à beira da morte. Deus é aquele Deus que proveu alimento quando não tem mais nada. Quando você acha que não pode mais nada, Deus, ele te surpreende. Por quê? Porque ele pode todas as coisas, irmãos. Foi ele que fez o céu e a terra. Nós não estávamos lá, mas ele fez os céus e a terra. Ele fez tudo que na terra há. Então tudo aqui é dele, meus irmãos. Nós somos dele. A terra é dele, o alimento é dele. A provisão vem de Deus. Quando nós compreendemos o que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós entendemos a magnitude do Deus que nós servimos, é aí que está a diferença. A confiança, irmãos, não é em carros nem em cavalos, não é no que as coisas do mundo nos oferecem, é na garantia que nós temos em Deus. Somente em Deus, meus irmãos, nós temos essa garantia. Somente em Jesus nós podemos confiar 100%, porque Ele não falha. Ainda no Salmo 37, verso 25, olha que palavra forte, meus irmãos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, ou seja, nem os seus filhos, a sua herança, mendigar o pão. O que o salmista quis dizer? Eu fui um jovem, vamos voltar lá, 17 anos, por exemplo. Ele viveu uma vida inteira. Vamos colocar que ele escreveu esse salmo com 70, 80 anos. Ele diz, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu um justo desamparado. O que é alguém desamparado, meu irmão? É alguém jogado, é alguém sem esperança. Ele nunca viu um justo desamparado. Ele nunca viu alguém que confia em Deus desamparado. Deus não nos deixa desamparados, irmão. Deus não nos deixa sem resposta. Basta nós buscarmos a Deus. Basta nós nos entregarmos a Deus. Basta nós confiarmos 100% em Deus. Lembra aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue? A Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela possuía. Olha que interessante, um exemplo de fé. Talvez ela acreditou que por gastar tudo que ela tinha, ela conseguiria a cura para aquele problema. Mas, irmãos, tem coisas na nossa vida que não é o homem que vai fazer, é somente Deus, porque a Bíblia fala o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Não existe nada impossível para Deus. Ela gastou todos os seus recursos, meus irmãos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que tinha um homem que podia todas as coisas,
A fé dela foi tão grande que ela pensou consigo mesma. Ninguém falou para ela, ela mesma pensou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, ficarei sarada. Olha que fé, meus irmãos. A nossa fé tem que ser como a dessa mulher, uma fé inabalável. Uma fé, irmãos, que faz transpassar a mente humana, porque a fé ela não é limitada. Nós, seres humanos, somos limitados. O ser humano é 100% limitado, mas a fé não. Olha o que vai dizer Hebreus 11:1. Vamos ler, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 11. O verso 1 vai falar o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. O que quer dizer a certeza das coisas que se esperam? Todos nós esperamos muitas coisas, meus irmãos. A fé não é uma esperança, ela é uma certeza. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza daquilo através da minha fé. Aquela mulher, meus irmãos, talvez ela, com todos os seus recursos, ela não conseguiu nada, mas com os olhos da fé em Cristo, ela viu algo diferente. Com os olhos da fé, ela viu que em Cristo poderia algo diferente na vida dela. E a parte B desse versículo vai falar o seguinte: a prova das coisas que não se veem, ou seja, a minha fé prova aquilo que eu não estou vendo. Eu não vejo, meus irmãos, algo acontecer na minha vida, mas pela fé eu creio que pode acontecer, como aquela mulher. Ela não estava curada, mas ela, com os seus olhos da fé, ela creu que poderia ser curada e foi curada. Com um ato de fé. Ela teve uma fé muito grande, meus irmãos, em Cristo. A mensagem que eu quero trazer nessa noite da parte de Deus para a sua vida é que quando nós confiamos 100% em Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Porque Deus, irmãos, ele não desampara nós. Ele não nos deixa órfãos. Jesus disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos consola, é o Espírito Santo que nos ajuda, ora por nós, intercede por nós. Nós não estamos sozinhos nessa luta, meus irmãos. Nós temos do nosso lado um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é soberano sobre tudo que existe, meus irmãos. Ele é soberano, já fala tudo, ele manda em tudo. Glória a Deus, ele pode todas as coisas na nossa vida. A mensagem dessa noite, meus irmãos, é uma mensagem de esperança para a sua vida. É uma mensagem de fé. Talvez a tua fé esteja fria, mas nessa noite o Senhor quer, através dessa palavra, Ele quer transformar a tua fé, Ele quer aumentar a tua fé. Se a tua fé está pequena, ore ao Senhor como os discípulos fizeram. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Sem fé, meus irmãos, nós estamos perdidos. Nós temos que confiar 100% no Deus que nós servimos. Se nós não temos fé, irmão, o que nós professamos como cristãos não vale de nada. Eu posso falar da boca para fora que eu sou cristão, mas sem fé, irmãos, não tem como. Olha o que a Bíblia vai falar lá no livro de Hebreus mesmo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Olha que interessante. Sem fé nós não agradamos a Deus, e sem fé Deus não opera na nossa vida. A fé, irmãos, aquela confiança em Deus nos faz dar o primeiro passo em direção ao Senhor, em direção a um Deus que pode tudo. Irmãos, Deus cuida de nós. Salmo 23, verso 1 vai falar o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o pastor da sua vida, o que é um pastor? O que um pastor faz? O pastor cuida de um rebanho. Olha que interessante, cuida. Não é aquele pastor que faz uma cerca, joga lá dentro e abandona. Ele cuida de nós. O Senhor, ele guarda as nossas vidas, meus irmãos. Ele é um Deus zeloso pelas nossas vidas. Não é um Deus que nos deixa à mercê do mundo, mas é um Deus que está ali, sempre atento às nossas necessidades, sempre guardando a nossa vida. É muito interessante, meus irmãos, falar sobre a fé, porque a fé, meus irmãos, é a base do cristianismo. A fé é a base do cristianismo. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. E olha que interessante que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar o seguinte: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelos que haveis de beber, nem quanto do vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está dizendo aqui o seguinte, irmãos, não preocupe com nada, meus irmãos. Vocês estão vivos, Deus tem dado a vida, Ele cuida de vocês. Aí lá no verso 33, Jesus vai falar o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Buscar a Deus em primeiro lugar. É acreditar em Deus. É ter a nossa confiança em Deus. Deus é aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estamos perdidos. É a fé em Deus que nos faz pessoas diferentes. É a fé em Deus. Lembra de Noé quando o próprio Deus mandou ele construir uma arca? Dá para explicar o versículo 1 de Hebreus, no capítulo 11, com esse exemplo. Noé viu a chuva, Noé nunca viu chuva, mas ele acreditou em Deus. Olha que interessante, Deus mandou a chuva. Noé, pela sua fé em Deus, construiu a arca e salvou ele e a sua família, através do quê? Da sua fé em Deus. Irmão, eu não sei o que você passa nesse momento. Eu não sei o que tem te afligido. Mas uma coisa eu te garanto, irmãos. Pela palavra de Deus, para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 vai falar isso, porque para Deus nada é impossível. Hoje o Senhor, Ele te convida a confiar 100% nele, a entregar todos os teus anseios para Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nessa noite, meus irmãos, que essa palavra possa achar morada no teu coração, que você possa dar crédito a essa palavra e confiar mais em Deus. Sem confiança em Deus, meus irmãos, nós não agradamos a Ele. A Bíblia mesmo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé faz toda a diferença na nossa vida. Irmãos, nesse momento aí na sua casa, coloque a mão no teu coração, feche seus olhos juntamente comigo. Vamos estar orando, pedindo para Deus que Deus entre com a providência na sua vida. Ele é um Deus soberano. Se te falta fé em Deus, que Ele acrescente a tua fé. Se te falta confiança em Deus, que Ele aumente a tua confiança nele. Porque é Ele, meus irmãos, o galardoador da nossa fé. É Ele quem dá a fé e é o galardoador dela. Jesus é aquele que produz a fé em nós. Nesse momento, vamos estar orando e pedindo ao Senhor, meus irmãos, que aumente a nossa fé. E vamos entregar tudo de coração para Jesus, irmãos. Não vamos entregar pela metade, pensando assim, talvez Deus faz. Não, Deus pode todas as coisas. É um problema no seu casamento, Deus pode. É um problema na vida financeira, Deus pode. É um problema na qualquer área que seja da sua vida, irmãos. É cura, libertação. Deus pode todas as coisas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade, Ele está aqui nesse momento e quer transformar a tua vida. Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos, o tempo já é passado, vamos estar orando e vamos confiar 100% no nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, coloca tua mão no teu coração e vamos estar orando. Papai querido, no nome de Jesus, graças te dou, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui mais uma vez, ó Deus, trazendo a tua poderosa palavra essa, ó Deus, que transforma vidas, palavra, ó Deus, que cura, palavra que liberta, que transforma, que salva e nos leva para morar no céu. Papai, a mensagem dessa noite foi de confiança no Senhor, foi de ter a fé depositada 100% no Senhor. Papai querido, que os nossos corações, a nossa alma, o nosso amor estejam totalmente entregues a Ti, ó Pai, que a nossa vida esteja entregue 100% aos Teus cuidados, porque sem o Senhor, ó Deus, nós estamos perdidos. Papai, não é nada dessa terra que nos dá garantia, mas é o Senhor que guarda a nossa vida. É o Senhor que cuida das nossas vidas. É o Senhor, ó Pai, que transforma as nossas vidas. Papai querido, no nome de Jesus, essa pessoa que está passando por algo difícil nesse momento, seja qual for o problema, papai, seja qual área da sua vida que for, ó Deus, entre com uma providência, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no nosso Deus, um Deus que faz tudo da sua maneira, e é um Deus que nos surpreende, é um Deus que mesmo quando as coisas estão perdidas, o Senhor vem e nos surpreende.
Papai querido, abençoa cada lar, ó Pai, cada família, cada pessoa, cada irmão que está assistindo a essa live, que venha ser impactada, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Continua, ó Deus, abençoando o decorrer dessa live, que o Teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado, porque tudo aqui, ó Deus, é para honra e glória do Teu nome. Nós somos, Senhor, pó, mas o Senhor é um Deus soberano. E nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor fará algo impressionante na nossa vida. Algo que talvez exceda a sabedoria humana, mas o Senhor pode todas as coisas na nossa vida. Papai, receba essa oração, crendo na vitória, Deus. Eu te agradeço e creio. No nome de Jesus, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, que essa palavra possa achar morada no teu coração. Que o Espírito Santo venha regar essa semente, que ela venha produzir muitos frutos. E lembre-se do tema de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos pedir ao Senhor fé e que Ele venha nos acrescentar a confiança nele e muita fé, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Irmão Clóvis, agradeço por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. É uma honra muito grande poder estar aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus. Todos os irmãos do campo de Cambé, desculpa, Jandaia do Sul, tô com Cambé na cabeça, mas amém. Deus abençoe muito você, Clóvis, seu ministério, você tem feito um trabalho muito lindo aí na sede com os jovens. Toda honra e grande abraço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gustavo, receba aqui o nosso cumprimento. Amém. Por você ter aceitado mais uma vez estar junto conosco aqui, com os jovens e com toda a sede, com todo irmão que está nesse momento assistindo essas palavras abençoadas, poderosas. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão aí assistindo, cada um dos irmãos que estão pedindo orações. Compreenda, nós estamos intercedendo, você junto, oremos uns pelos outros, para que nosso clamor possa chegar até Deus e ainda essa noite Ele possa agir poderosamente junto ao seu ente querido, essa pessoa que precisa da sua oração. Gustavo, muito obrigado de coração. Eu peço a vocês aí agora, nós vamos estar ouvindo a Rô, que está trazendo o louvor, e na sequência, nova oportunidade para a Camila, visto que o vídeo estava com problema ali e ficou prejudicado e nós queremos ouvi-la novamente. Então peço licença aos irmãos aqui, só para a gente poder colocar o videozinho de espera, enquanto nós trazemos o pessoal do louvor.